A reportagem de capa da edição 161 da Revista Oeste foi escrita por Silvio Navarro. O título é A Verdade Começa a Aparecer. O texto comenta os vídeos que mostram o que efetivamente aconteceu no Palácio do Planalto em 8 de janeiro. A divulgação das imagens tornou inevitável a instauração da CPMI. Os vídeos provocaram um terremoto no Congresso Nacional como não se via desde os escândalos conhecidos pelos aumentativos Mensalão e Petrolão. Na mesma quarta-feira, coincidentemente, estava marcada a audiência do general Marco Edson Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, na Câmara para falar sobre o dia trágico. Às 13 horas, contudo, ele enviou um atestado médico à comissão que não diz absolutamente nada. Apresentava um quadro clínico agudo que requer medicação. Não há sequer o CID, Classificação Internacional de Doenças, obrigatório em atestados médicos. 2 horas depois, G. Dias, como é chamado pelo Batalhão de Infantaria do Exército, estava com Lula na reunião que selou sua demissão. Foi o primeiro-ministro do governo demitido em 120 dias de mandato, um recorde em qualquer governo do PT. Nem ministros enroscados em denúncias, como das comunicações e a do turismo, foram despejados até hoje. Por que Gonçalves Dias deixou o posto tão rápido? Horas antes do cancelamento da audiência na Câmara, o general aparece nas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto circulando à paisana entre os invasores. Ele checa portas, visita a antessala do gabinete de Lula e interage com os baderneiros. As falas são inaudíveis. Em nenhum momento, o militar atuou como um agente de segurança, nem tentou evitar a depredação. Que general permite que o inimigo ataque sua fortaleza? Silvio, boa tarde. Parabéns pela reportagem. A gente começa com você. Comenta um pouquinho aí o que conta, o que traz essa reportagem da capa da Revista Oeste. Muito boa tarde para você, Cris, meu irmão Augusto Nunes, Fabi, querida. Muito boa tarde para quem está com a gente aqui nesse feriado de 21 de abril. Veja, Cris, essa reportagem de capa trata do principal assunto da semana, como narrado agora há pouco, que provocou um verdadeiro terremoto político em Brasília. O Congresso Nacional, a temperatura dentro da Câmara dos Deputados e do Senado da República ferveu. Ferveu como na época do Mensalão, do Petrolão, quando justamente os escândalos atingiam o coração do governo, e é disso que se trata. Tanto que o presidente Lula correu para Portugal, antecipou a sua ida para a Europa, uma viagem que seguramente nós vamos tratar aqui ao longo do programa, para não ficar aqui no Brasil. Enquanto isso, o general e agora ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que era muito próximo do Lula, ele trabalhou com o Lula desde o primeiro governo e, segundo até assessores, o Ricardo Couto, que foi assessor, por exemplo, do Lula no primeiro mandato, e hoje ele é jornalista, ele tem uma coluna no portal UOL, ele diz que o G. Dias, como é conhecido o general, acabou se tornando uma espécie de conselheiro do Lula, dada a proximidade. Alguém ainda acredita que num momento de extrema tensão como aquela no dia 8 de janeiro, com vândalos dentro das dependências do Palácio do Planalto, da sede da Presidência da República, o general, circulando a paisana, como as imagens mostram, com muita tranquilidade, sem tentar impedir em momento algum que uma única vidraça fosse quebrada. Pelo contrário, ele checa portas, ele tem outros auxiliares dele ali ao redor, um deles, numa cena bizarra, oferece água mineral aos manifestantes. Alguém acredita que o general não trocou uma mensagem com o seu chefe imediato, com o seu, que considera ele um conselheiro de uma amizade que já tem 20 anos, pelo menos? É impossível. É impossível que desta vez o Lula diga que não sabia, como fez na época do Mensalão e de todos os outros escândalos de corrupção. Dessa vez, não se trata de uma corrupção de pilhagem de dinheiro público. São só 120 dias de governo, mas um governo que já sangra a céu aberto, como em escândalos anteriores. E também acompanhando ontem o Oeste Sem Filtro, eu me recordo do Augusto, citando, por exemplo, que não há uma mentira oficial nessa história.
cada um conta uma história, cada um tenta puxar para um lado, o general é traidor, o Lula não sabia, enfim, é um governo em parafuso neste momento. E um governo que não tem base sólida no Congresso Nacional. Nos escândalos anteriores, o Lula conseguiu se safar justamente porque o PT tinha uma bancada muito robusta e porque outros partidos acompanhavam o PT nas votações. A gente sabe, depois de muitos anos, como um dinheiro vivo sacado na boca do caixa. Mas tinha número. Dessa vez é um governo que não tem número. Então, a CPMI, que o senhor Rodrigo Pacheco vinha matando no peito, empurrando com a barriga para tentar prestar serviços ao Lula, com quem viajou na outra semana, já temos 10 dias dessa viagem para a China, agora ela é inevitável. Vamos falar dela daqui a pouco, para eu não me alongar muito aqui, mas, Cris, repito, a verdade começa a aparecer. Exatamente isso. Fabi, seja muito bem-vinda, boa noite. É isso mesmo? Com o vazamento dessas imagens, a verdade começa a aparecer como título? Começa assim. Boa noite, Cris. Boa noite, querido Augusto Nunes. Querido Silvio Navarro também. Vou deixar aqui um beijo especial para Ana Paula. E vamos lá, pessoal, vamos comentar essas coisas. Bom, a verdade, eu sempre falo isso, que a verdade é uma coisa chata, que abre-se uma frechinha e ela aparece. Por mais que tentam esconder a verdade, ela vem à tona e é isso que está acontecendo. Só que além de trazer a verdade, que são os fatos, também a gente está reparando que está escrachando a narrativa da assessoria de imprensa, ou melhor, do que seria a mídia, né? A mídia oficial, que está perdida também, cada hora se diz uma coisa. Então hoje nós tivemos aí o depoimento do general à Polícia Federal, e esse depoimento durou 4 ou 5 horas, o que é o normal, tá, gente? É absolutamente normal um prazo desse, mas a gente já viu que as assessorias de imprensa, né, do PT ficaram chateadas porque o general não quis falar com nenhuma dessas mídias na saída, mas aí eles já têm as suas informações privilegiadas. Isso é um pouco interessante, né? E sempre já está negando, colocando a desculpa. Como é que um general dá a desculpa no seu subalterno? As coisas ficam invertidas quando se trata de governos petistas. E aí, ele é um dos melhores amigos do Lula, está lá há 20 anos com Lula e vai ter muita coisa para aparecer na CPMI. E para falar de CPMI, para depois a gente se alongar também, eles estão muito fervorosos contra o deputado André Fernandes, que já recebeu o apoio do Valdemar para ser o presidente dessa CPMI. E tomara que seja, porque aí sim nós teremos mesmo cenas assim, que não dará para se repetir se for o André Fernandes como presidente. Ele merece, trabalhou demais para recolher assinaturas e está em cima do lance. Veremos. Augusto, boa noite. Boa noite, Cris. Bem-vinda ao estúdio. Por aqui você está todo Obrigada, dia. obrigada. Ter você ao lado. Fabi, minha querida, bem-vinda também. É sempre muito bom estar com você. Meu irmão Silvio Navarro, parabéns pela reportagem brilhante, como sempre. E boa noite a quem nos acompanha. Repito que o problema do PT é não ter aprendido, depois de tanto tempo de ladroagem, a combinar uma explicação que pareça razoável. Então a gente ouve o PT agora dizendo o seguinte: é um tiro no pé dado pela oposição, porque agora vocês vão ver o que vai aparecer, mas meu Deus, se tinha uma arma desse porte na mão, né, o tiro pegaria, o disparo atingiria também bem mais cedo a oposição. Por que tanto esforço para assassinar, né, a CPMI ainda em gestação? Por que eles não anteciparam isso aí? Se eles têm as provas, né, de que o que houve foi uma intentona bolsonarista, como escrevem alguns colunistas do consórcio da imprensa fantasiados de jornalista, então estavam esperando o quê? A memória da CPI das CPIs é traumatizante para o Lula. Em 2005, quando foi instaurada a CPI dos Correios, ela foi desencadeada, a crise, porque flagraram
filmaram um diretor dos Correios, e os Correios na época eram da área do PTB, presidido pelo Roberto Jefferson. Eles, aparece o cara pegando dinheiro com aquela naturalidade de quem faz isso todo dia. Pega, enfia no bolso, conversa, tal, como um ator. Só que era tudo verdade lá, não era nada de ficção. Nada era ficção. Pois bem, o Roberto Jefferson disse, olha, então eu vou afundar atirando. Vamos lá. O que aconteceu? O que começou como CPI dos Correios acabou como CPI do Mensalão, e o Lula só não perdeu o cargo, só não foi afastado do cargo, porque o sempre pusilânime PSDB achou que era uma boa estratégia, para usar a frase que foi usada na reunião, arrastar o Lula sangrando até as eleições. Quebraram a cara, porque não usaram o depoimento bombástico do marqueteiro do Lula, que contou tudo. Mas, olha, pegou dólares no exterior. Então foi tudo escancarado. Ele escapou dessa. A CPI se sabe quando começa, é impossível saber onde termina. E o que vai ver, o que já se viu, eles acham que não tem nada demais naquelas cenas. Como é que pode? Então eles veem, o que é a desculpa improvisada, né? Isso é coisa de amador. Você não estuda com o advogado, não pensa. Então, aparece o Lindbergh que faria assim, não, é o seguinte, o Lula foi traído pelo amigo. Foi traído. Não contou nada para o Lula. Não contou nada. Tá, então o Lula nem viu nada e decretou que ficasse sob sigilo. Por quê? As imagens tão inofensivas, por que não entregar logo para a Folha de São Paulo que solicitou, invocando a lei de transparência? Não, sigilo. Sigilo. Olha, sigilo é sinal de que não convém a quem decreta o sigilo que aquilo seja visto por outros. Ponto. É assim. Bom, aparece o general explicando, os outros petistas explicando que, não, o general foi nomeado pelo Lula, mas os outros servidores do GSI ainda eram os que trabalharam no governo Bolsonaro. É mesmo? Então foram eles que facilitaram tudo, deu o nome deles, agora, já porque são eles os responsáveis pela facilitação da invasão. Dá os nomes. Mas, se ele sabia que eram bolsonaristas que não mereciam confiança, deixou lá por quê? A falta de tempo, ele só assumiu dia 1º? Sim, para que serviu então o chamado gabinete de transição? Eles esqueceram de examinar o GSI, quem chefiaria e quem devia sair? O governo é rápido no aparelhamento de todos os órgãos. Eles estão trocando, entregando ao MST todos os cargos do INCRA. Né? Está dando o galinheiro inteiro para as raposas. E não fizeram isso porque no Planalto, por acaso, não foi depredado o gabinete. O gabinete do chefe não foi depredado. Então são perguntas que não acabam mais. O Silvio Navarro faz perguntas oportuníssimas que não têm resposta. Eles não sabem o que dizer e ficam, não, agora vamos mostrar na CPI que foi um tiro no CPMI que foi um tiro no pé. Por que disputam com tanto ardor a presidência e a relatoria? Deixa. Eles têm deputado, bastam 2, 3 deputados, como aconteceu na CPI do Mensalão, para se provar quem está certo ou está errado. Simples assim. Mas o Lula morre de medo dessa CPMI com muita razão. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja,
seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.